meus irmãos, graça e paz, é muita alegria podermos estar mais um domingo juntos na nossa EBD online. Eu quero dar boas-vindas a você, meu irmão, meu amigo que está conosco. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, já preparou o seu cafezinho aí, já está participando da aula com a gente, mais um domingo em que nós podemos nos debruçar na palavra, meditar um pouco mais acerca do que Deus tem a falar aos nossos corações através dessa belíssima carta de Paulo, essa belíssima epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje é um domingo muito especial, nós retornaremos ao culto público, nós teremos dois cultos, um começará às 17 horas até às 18h15 e outro começando às 18h45 até às 8 horas da noite. Lembre-se que você precisa agendar com a secretária da igreja, a irmã Edneia, e converse com ela, veja o horário, veja se tem disponibilidade, para que possamos retornar aos poucos às nossas atividades. A EBD ainda vai permanecer por um tempinho aí, online. Isso não quer dizer que você deva desanimar, não, continue participando conosco, porque tem sido um tempo proveitoso de meditação acerca da palavra do nosso Deus. A nossa volta significa dizer que haverão trabalhos presenciais no domingo, mas durante a semana não haverão trabalhos presenciais. Todos eles acontecerão ainda nas nossas plataformas e nas redes sociais. Então você continue com a gente, participando de todos esses trabalhos, como tem sido esse período desses 4 meses que passamos aqui. Eu quero orar ao Senhor, antes de ler o texto, a palavra que o João fará já. Pai, em nome de Jesus, por Tua graça e por Tua misericórdia, nos concede que tenhamos um tempo aqui de aprendizado, de crescimento, de edificação das nossas vidas. Rogamos-te, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura do texto. Na semana passada, na aula anterior, nós terminamos, você pode acompanhar, ver os vídeos anteriores também. Normalmente já aparece aí para você um card do próprio vídeo, jogando você para o outro vídeo. Você pode clicar para você assistir depois. Nós terminamos o capítulo 1. É um capítulo que onde o apóstolo Paulo, além de fazer a saudação, aquelas características básicas da carta, Paulo ele vai fazer aquela parte que talvez é a central da carta, no sentido de fundamentar aquilo que ele vai escrever a partir do capítulo 2, que já são os aspectos mais práticos, aplicados à vida dos colossenses. Ele vai falar sobre a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo na obra da criação, na obra da redenção. E aí no capítulo 2 nós já vamos aí onde Paulo já começa a aplicar. Ele vai fazendo isso a partir do capítulo 2. Nós vamos ler, nós vamos refletir, meditar, conversar um pouco mais acerca dessa carta. Diz assim a palavra do nosso Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Palavra do Senhor. Então, vamos começar aí a aprender um pouquinho mais com o apóstolo Paulo a partir dessa epístola. É bem interessante que a gente, no capítulo 2, percebe que Paulo vai fazer aquilo que a gente já tem
dado sinais muito claros através das outras aulas que estão na playlist do nosso canal no YouTube. E aqui você vê claramente que Paulo deixa para a gente essa indicação de que essa epístola é uma epístola de defesa da fé, é uma epístola de combate à heresia. Parece um tom, às vezes, da nossa parte, um tanto negativo aos hereges que Paulo está corrigindo, as doutrinas equivocadas que estão sendo combatidas. Mas é preciso que você entenda o seguinte, que Paulo ele está combatendo essas heresias para levá-los a viverem o evangelho plenamente. O tom parece às vezes negativo, mas a intenção é positiva. Não é apenas um combate pelo combate. Não trata-se de um apóstolo raivoso contra inimigos que ameaçam o seu ponto de vista. Não é o seu ponto de vista que está em jogo. Não é a forma como ele compreende as coisas que ele está aqui defendendo. O que Paulo está defendendo aqui é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, que não pode ser retirada dele. Porque o Evangelho ele só tem sentido quando está centralizado ou quando Cristo ocupa o lugar de supremacia, onde ele ocupa uma posição de hierarquia sobre qualquer outro poder estabelecido. Veja se não é isso que o texto está aqui dizendo para a gente no versículo 1. Olha, gostaria, pois, que soubesse com grande luta veio mantendo por vós. Essa epístola é para deixar claro para a comunidade e para a igreja que está em Colossos e que está também em Laodiceia, como aqui aponta. Nós vamos ver, como já anunciamos na aula anterior, que essa comunidade, ou que essas comunidades são as destinatárias da epístola, mas que outras comunidades também foram atingidas ou abençoadas com essa epístola. Mas Paulo deixa claro o seguinte: eu estou lutando para preservar a fé apostólica, lutando por uma causa e por um evangelho que Paulo entende ser a razão da vida desses irmãos. Não é uma luta sem importância, banal. Paulo considera que os fundamentos da fé estão sob ameaça dessas heresias e por isso, com tanta firmeza, ele os combate. Ele se preocupa em fortalecer aquilo que é a fé verdadeira. Não é à toa que ele vai falar, como você que participou da aula passada com a gente, ele está disposto a sofrer por isso. Sofrer pela obra de Cristo, sofrer pelos cristãos de Colossos, de Laodiceia. E é interessante o que Paulo faz. Paulo ele vai fundamentar primeiro, né, a sua carta na obra de Cristo, apontando para Cristo, e aqui a gente já vê, o capítulo 2 vai tratar, assim, claro, ele vai continuar na sua ênfase a respeito de Cristo, só que é mais uma aplicação do Evangelho, como sendo o Evangelho suficiente. A gente vai ver no decorrer desse capítulo, a gente ainda vai estender ainda em outras aulas sobre esse capítulo, mas ele vai falar sobre a suficiência do Evangelho. Não é preciso de mais outra coisa. Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente. E é por isso que ele está disposto a sofrer. Não é uma briga pelo ego, como o próprio pastor falou, não é uma briga simplesmente por brigar, atacar pessoas, atacar os hereges. Não, Paulo está disposto inclusive a sofrer, como ele vai dizer, a se afadigar. Ele vai falar, com grande luta venho mantendo por vós. Ele sabe que a verdade do Evangelho, que já está conhecida entre os colossenses, mas eles ainda estão, podemos dizer, ainda instáveis, ainda seduzidos por algumas heresias, por alguns movimentos. Paulo sabe que a verdade do Evangelho está em jogo. Ataques, a igreja está sob ataque, e ataques sutis, que vêm muitas vezes disfarçados de Evangelho, o que é extremamente perigoso, que é uma realidade também do nosso tempo. Os piores ataques que a igreja recebe
não são ataques explícitos. Perseguições, muitas vezes, diante das perseguições e ataques externos, a igreja, inclusive, cresce, se desenvolve. Muitas vezes, os ataques sutis, que vêm, muitas vezes, sendo minados de dentro para fora, em forma de ensinos, muitas vezes, vindos de homens que falam que estão pregando o evangelho, esses são muitas vezes mais eficazes para atingir a unidade da igreja. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele primeiro vai falar, vocês foram libertos do império das trevas, foram transportados para o reino do Filho do seu amor, do Filho amado, o reino de luz, é o que ele vai dizer no capítulo 1. Vai falar que é por meio de Cristo que todas as coisas são criadas. Ele vai dar a base da sua argumentação, e aqui ele vai falar, olha, gostaria que soubesse com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Lembrando que o apóstolo Paulo, ao que tudo indica na carta, inclusive com base nesse versículo, não conhecia muitos dos cristãos colossenses, como a gente já disse, Epáfras, o pastor dessa igreja, provavelmente também o plantador, que conheceu o evangelho, que foi instruído pelo apóstolo Paulo, mas ainda assim Paulo vai entendendo a gravidade da situação, vai falar, como se ele dissesse assim, eu estou sofrendo porque eu sei que vocês foram transportados do império das trevas para a luz, mas precisam permanecer firmes nisso, precisam estar firmes nisso. Esse pedaço do capítulo 2 é Paulo exortando, insistindo justamente nesse ponto, que eles permanecessem firmes naquilo no qual eles foram instruídos, na verdade do Evangelho, na centralidade de Cristo, no qual eles foram libertos. Então, esse capítulo 2 seria mais aí já caminhando para uma aplicação do Evangelho e da suficiência do Evangelho, não precisa de mais nada. É o que Paulo está querendo dizer, começa dizendo aqui na vida do cristão, é o que ele vai começar dizendo aqui. E ele continua, e ele dá o propósito do seu combate, ele dá a finalidade do seu combate. No versículo 3 ele diz, para que o coração deles, ou seja, da comunidade de Colossos e os laodicenses, conhecessem plenamente o mistério de Deus. É aquela palavrinha que Paulo tira do contexto dos hereges, que são extremamente preocupados em usar essa linguagem mística, e traz essa palavra para o ambiente cristão e cristianiza ou desconstrói a origem desse termo e trazendo para o contexto de combate da própria fé, para dizer o seguinte, olha, o mistério que eles estão aqui propondo, que acontece mediante a uma série de regras e ritos estabelecidos pela gnose, que é conhecimento imposto de fora, sem Cristo, esse mistério ele é concedido de forma muito livre pelo Cristo que eu agora passo a apresentar. Esse mistério, então, passa a ser apresentado. Paulo preocupa-se em apresentar esse mistério que está em Cristo. O mistério está em Cristo. E Cristo revela a sua igreja. Não trata-se de algo escondido. Trata-se de algo que foi revelado pelo Evangelho. Não precisa-se e não há necessidade de se estabelecer nenhum rito. A única coisa que precisa acontecer para que os colossenses e os laodicenses compreendam é que eles recebam a mensagem cristocêntrica. Cristo é a porta para a compreensão e para o entendimento que Paulo aqui está esboçando. Aplicar Cristo, à vida dele, Porque eu acho que a dificuldade que os colossenses enfrentam tem a ver com isso. Porque é por essa dificuldade que eu acredito que eles estejam seduzidos por outros conhecimentos, coisas a mais, coisas além do próprio Evangelho, além da suficiência de Cristo. E eu leio essas palavras de Paulo no versículo 2 que a gente leu, para que o coração deles seja confortado.
e vinculados juntamente em amor. E eles têm toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Eu fico pensando na como perniciosa é essa heresia, o que tudo indica, porque exige um conhecimento, algo obscuro, algo difícil de se adquirir. É necessário que se obedeça uma série de critérios, ritos, de que se faça uma série de coisas para que você tenha um conhecimento. Então de iluminação. Então isso cansa, isso exige da pessoa. Então eu também, assim, o que parece é que, além de confusos, os colossenses, não somente os colossenses, mas as igrejas próximas daquela região, também estavam cansados. É por isso que Paulo vai falar, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Paulo está dizendo, olha, para que vocês tenham a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Novamente a gente lembra do que a gente já tem falado até aqui. Esse mistério, essa palavra, o pastor falou sobre a cristianização, mas talvez também assim tomar de volta uma palavra que estava sendo usada por esses hereges. É o que eu já falei anteriormente. O perigo da heresia sutil, ela vem com todo o verbete teológico, muitas vezes, ela vem ela vem caracterizada como uma doutrina bem fundamentada, ela vem com toda a sutileza, inclusive usando um linguajar próprio das escrituras ou da teologia. Então isso, Paulo está falando, o mistério de Deus, que é Cristo, em que todos os tesouros, a gente já entra no versículo 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aquele conhecimento, aquela sabedoria que era tão admirada, endeusada por muitos dos pensadores e por muitos desses hereges, que era um conhecimento oculto, que só era possível ao se obedecer uma série de regras, ao ser iniciado a uma seita, a um conhecimento obscuro que estava restrito a alguns poucos, Paulo vai falar, não existe isso. O conhecimento, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. É em Cristo que esse conhecimento e essa sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, estão ocultos. E é interessante pensar que quando fala em Cristo, é porque há simplicidade no Evangelho. O Evangelho não tem tanta complexidade. O que estão tentando é dar uma complexidade, transformar aquilo que é simples em algo extremamente elaborado para impressionar os colossenses e os laodicenses. Impressionar com os passos que precisam ser dados para se obter a salvação. Com isso eles conseguem duas coisas. Primeiro, dar uma aparente para que aparentemente tornem aquilo melhor do que é. E segundo, que para que eles tenham o Evangelho, precisem depender de outras pessoas, além do próprio Cristo. Precisam de um instrutor, de um mentor, de alguém que faça uma iniciação. Quando o Evangelho não estabelece nada disso. Os tesouros, as riquezas do Evangelho estão em Cristo. Basta você ter acesso a Ele. Isso quer dizer e ensinar para a gente o seguinte: você não precisa de ninguém para ter conhecimento do Evangelho, a não ser da palavra de Deus, do próprio Cristo. Você não precisa nem sequer da igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de líder. Nós temos a igreja e nós temos pastores e mestres, não é para que você conheça Cristo, é para que você mantenha esse conhecimento e essa comunhão e essa fé que você recebeu de Cristo. Não é para te dar o Cristo. A igreja não é responsável em conceder a graça do Evangelho às pessoas. A igreja, ela não tem a função de ser ela a portadora do Evangelho. O Evangelho, a fé que recebemos, as riquezas do mistério, elas são reveladas em Cristo. A igreja apenas é o caminho, é apenas no
vou consertar aqui, ela não é o caminho, porque falar caminho, pode alguém pensar assim, a igreja é o caminho, só como Cristo é o caminho. Não, não é nesse sentido que eu estou falando. A igreja é um canal de edificação, de fortalecimento da nossa fé, de sustentação do discipulado, de estabelecermos relacionamento com Deus ainda mais profundo. E Ele estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu essa comunhão, mas nunca e jamais a igreja ou qualquer líder pode ocupar um lugar que é somente de Cristo. E é isto que eles estão tentando fazer com os laodicenses, mantê-los no cabresto, mantê-los numa estrutura mais complexa para que possam depender da ajuda de alguém que irá levá-los a esse conhecimento. Veja também uma outra questão aqui importante, que está aqui no versículo 4, ele diz assim: digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A ideia aqui é de que eles estão tentando enganar essa igreja através de um raciocínio que tem uma falácia como sustentação. O que é uma falácia? É uma ideia que é criada a partir de uma estrutura de verdade, sendo que ela leva a consequências que são opostas àquilo que é a verdade. Eu vou explicar melhor. Uma falácia é quando há toda uma aparência de verdade, mas a conclusão daquilo que está sendo dito é um equívoco, é uma oposição à verdade. Diz-se e pretende-se ou propagandeia-se que irá se dar uma verdade, mas o que se transmite é uma mentira. Toda a aparência daquilo que está sendo dito é de estar sendo dito uma verdade, mas o conteúdo daquilo que está sendo dito é um engano, um engodo, e por isso mais difícil de ser identificada, de se identificar os problemas que esses irmãos que estão infiltrados dentro da igreja de Colossos e de Laodiceia estão tentando fazer, que é de enganá-los, mesmo dizendo que estão tentando fazer o bem. A falácia define muito bem uma heresia, né? Tem a aparência de verdade, tem alguns elementos, inclusive, que não deixam de ser falsos, muitas vezes são meias verdades. Eu lembro da própria quando a gente lembra da narrativa da queda, o que Satanás, ali representado pela serpente, ele vai falar. Ele fala, a serpente fala uma meia verdade. Olha, se vocês comerem, vocês terão conhecimento. Só que era exatamente o conhecimento que Deus tinha acerca do mal, acerca do pecado? Não, eles experimentam aquilo ali, eles experimentam o mal. Então é uma meia verdade. A heresia, ela vem justamente assim, como o próprio pastor definiu aqui, uma falácia. E é uma característica de muitos hereges também hoje, é aquela sofisticação, o jeito com que eles falam, a maneira como eles falam, que faz entender que é algo sofisticado e aquilo fica atraente, aquilo fica chamativo aos olhos da pessoa. Nossa, como aquela pessoa fala de uma maneira como eu nunca ouvi. A gente tem que estranhar quando a gente vê comportamentos como esse, pessoas que vêm trazendo algo como se fosse um conhecimento que nunca ninguém trouxe, nunca ninguém pensou sobre aquilo, e aquilo vem de uma maneira tão bem elaborada, inclusive pegando alguns aspectos, alguns elementos de verdade retirados das Escrituras, mas que no todo a gente percebe que não está alinhado e não tem base, fundamento bíblico. Então o que a gente vê muitas vezes é isso, e isso como o pastor disse, não é sem intenção. A intenção é que em meio a essa sofisticação, aparente sofisticação, a pessoa fique presa e fique dependendo, como uma dependência de um guru, alguém que vai ditar agora as regras daquilo que a pessoa deve fazer ou não, aquilo que a pessoa deve acreditar ou não. A pessoa passa a viver sob controle. O que é isso? Fulano tem que dizer o que é. O que eu faço? Fulano tem que dizer o que eu faço. O líder, o apóstolo, o mestre, o mentor, o coach,
Eles é que vão dizer qual os passos eu preciso dar daqui para frente para que eu tenha uma vida bem sucedida, enquanto não há isso no Evangelho. Você quer ser bem sucedido, a Escritura nos diz já. Você não precisa de guru, você não precisa de coach, você não precisa de ninguém que fique dizendo como é que você vai dar 7 passos para uma vida feliz, para ser bem sucedido, para ter vitória na vida financeira, para ter vitória na vida espiritual, para poder crescer. Você não precisa de nada disso. O Evangelho é simples. E nós queremos elaborações desnecessárias porque elas parecem ser melhores do que o Evangelho. Essa casca toda, toda essa complexidade é para valorizar. É para valorizar aqueles líderes. Veja o que o texto diz. Acompanha comigo aqui. Assim digo para que ninguém vos engane. Há muitos enganadores hoje. Há muita gente vendendo o Evangelho empacotado, bonitinho, que não transmite a palavra de Deus. Até parece bom, até parece que é verdade, mas não é. Sabe qual é o segredo da verdade? É que seja simples e que seja bíblico. Seja simples e bíblico. É interessante como o Paulo fala, né? Ele está confrontando algo que tem todo um aspecto, um aspecto de sofisticado que é chamado de tesouro da sabedoria, algo que é oculto por esses hereges, confrontando com o Evangelho que é simples. O Evangelho que é simples e falando, olha, é o simples que é rico. É o simples que é rico. A sabedoria, o conhecimento estão ocultos em Cristo. Não para dizer, olha, não é como o pastor disse, não é que da mesma forma como é obscuro lá, é obscuro no Evangelho. Não. A ideia aí, a gente vai ver no decorrer do capítulo 2, que a ideia é justamente apresentar a simplicidade do Evangelho, e a suficiência do Evangelho, da mensagem do Evangelho. É o que Paulo está querendo dizer a esses irmãos, e ele alerta, assim digo, para que ninguém vos engane com esses raciocínios falazes. Isso é uma atenção também para o nosso tempo, como a gente está dizendo aqui, como a gente vem dizendo aqui. E a gente tem falado nas outras aulas, a gente falou nas outras aulas sobre coisas que são claramente pagãs, e a gente muitas vezes pode passar a ideia também de que somente esse tipo, a gente está falando desse tipo de heresia, mas há heresias mais sutis também que se encaixam no que Paulo está falando aqui, que não deixam de pegar alguns elementos do paganismo, mas que muitas vezes pegam de forma tão sutil que você pensa, você olha, pô, esse cara está falando do Evangelho. Não tem elemento de paganismo aí, não tem. O que a gente está estudando em Colossenses é paganismo, é algo muito explícito, é horóscopo, é coisa do tipo. A gente parece que é uma coisa tão distante, mas não. É gente que pega elementos de verdade, aspectos, doutrinas, verbetes, linguagem das Escrituras, distorcem tudo aquilo com aquela aparência de verdade e com isso enganam muita gente. É porque parece para essas pessoas muito assim. Eu acho que a sedução atual é a seguinte: esse pastor, esse seminarista, eles ficam falando de coisas tão negativas, e aí vem um cara que diz para você não, que é tudo maravilhoso, que é possível, a felicidade, algo acessível, basta você fazer isto, aquilo. É uma matemática tão exata, as coisas são tão, segundo essa lógica, uma lógica, que destoa do Evangelho, porque até vem da ideia de que é simples, mas não é simples, porque o simples é confiar na morte e ressurreição de Cristo e esperar somente dele. Se eu e você precisamos fazer qualquer outra coisa para condicionar a ação de Deus e para tornar a bênção possível, já complexizou tudo, porque não é necessário mais que eu e você façamos qualquer tipo de sacrifício para tornar possível a bênção de Deus. Eu não estou com isso eliminando o esforço, eu só estou dizendo o seguinte, que naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental, que aqui fala da salvação, que está sendo falado da salvação, já houve uma ação de Deus em Jesus Cristo, que foi uma ação que incluiu a morte, que incluiu o sofrimento,
que inclui angústia, que inclui lidar com poderes destrutivos, poderes de morte. Ou seja, o Evangelho é simples, mas não é algo banal. Simplicidade não é banalidade. Simplicidade não é tirar o conteúdo do Evangelho. O conteúdo é forte, a realidade é extrema. Foi a morte de um homem inocente, foi um massacre injusto de um homem que se entregou para poderes injustos, como o poder romano e o poder do Conselho Judaico. Mas isso já foi feito, já aconteceu, e agora o que eu e você temos que fazer? Confiar nessa graça, confiar nessa misericórdia. Não é preciso fazer rito algum, é preciso que nós entendamos o Evangelho. É isso que nós estamos dizendo aqui desde o primeiro dia. O Evangelho, a pureza do Evangelho. É a essa fonte que nós vamos voltar. Inclusive, assim, a simplicidade também no aspecto de ser a mensagem do Evangelho está para toda criatura. Né? Pensa em algo que se barganhe, por exemplo, algo que se compre. O rico pode comprar, o pobre não pode comprar. O Evangelho, a simplicidade também está nisso. Descansar nos méritos de Cristo. Parece assim, às vezes, a sensação que dá é de que é só isso mesmo. Assim, não tem nada mais a fazer, porque a gente é tão... eu acho que é isso também que muitas vezes atrai as pessoas, que a gente é tão fixado no que eu faço, eu ajo, eu tenho que fazer isso, aquilo. E no que diz respeito à salvação, gente, é descansar nos méritos de Cristo, é confiar na obra de Cristo, no que Cristo fez. Então eu acho que também uma coisa que acaba atraindo muita gente a esse tipo de raciocínio falaz, raciocínios falazes, é que eles fazem com que a pessoa se sinta participante daquilo. Eu estou fazendo, eu estou contribuindo, e aí quando você vai ver, na verdade, o que você está fazendo? Você anulou completamente a obra de Cristo, anulou completamente a obra de Deus na sua vida, que opera na sua vida, e aí você daqui a pouco está agindo, e aquilo deixa de ter até mesmo um aspecto religioso, vira algo simplesmente, eu faço, eu tenho que fazer assim para ter assim, eu preciso fazer assim para receber dessa forma. Então, cadê Deus? Cadê a obra de Cristo? Para que foi a obra de Cristo? Para que foi a obra de Cristo? Eu acho que também tem muito disso, de você inserir o próprio indivíduo na participação no que diz respeito até mesmo à salvação. A pessoa se sente ali participante daquilo, e eu acho que isso talvez inspire um pouco de confiança, o que na verdade a médio ou longo prazo vai cansar a pessoa, porque nada que a gente possa fazer vai levar à exaustão. Vai levar à exaustão. É mais fácil olhar para as Escrituras e ver que Cristo realizou a sua obra, e que o que eu tenho a fazer é crer, depositar minha confiança e descansar na obra dele. É o que nós somos chamados a fazer. E aí você que está ouvindo, você pode pensar, mas é só isso? É o que Jesus Cristo diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a mensagem do Evangelho. A mensagem simples, mas rica, que é a mensagem do Evangelho. E para fechar essa questão, é a fome com a vontade de comer. Esses líderes querem desviá-los, então eles querem trazê-los para um cativeiro de dependência deles. Eles querem trazer para si a responsabilidade do cuidado deles. E eles, para isso, e para conseguirem isso, dão aos colossenses e ao Laodicense e a nós e a todo ouvido que está coçando hoje ainda por novidade, aquilo que quem quer novidade deseja. Responsabilidade por aquilo que não é responsável. Ou seja, eu faço alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar esperando de Deus. Eu imagino que isso que eu estou falando, assim, dê uma sensação, assim, pensando inicialmente, dê uma sensação prazerosa para a pessoa. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Se eu falo para você, João, confia em Deus, é só isso.
Mas eu digo para você, confie em Deus, mas faz assim, assim, assim e assim. Você pensa, é mais fácil eu fazer tudo aquilo que o pastor disse para eu fazer. Só que não era para fazer nada disso. O que você vai fazer é inútil, é só canseira. Porque o que é necessário fazer para você receber aquilo que é a promessa de Deus já foi feito. Gente, é confiar e pronto. E assim, a gente pensa que esse tipo de acréscimo, a gente pensa acrescentar algo à obra de salvação realizada por Cristo. A gente pensa que é comprar indulgência, a gente volta lá atrás, a gente pensa que tem que comprar essas bênçãos que muita gente aí explicitamente vende na TV e tal, tem que fazer isso, mas muitas vezes a coisa vem mais discreta. A sua participação não está em você desembolsar um dinheiro e comprar alguma coisa, como se fazia, né, na época da Idade Média, na época da Reforma Protestante. O que chamou a atenção dos reformadores vai disso também, de algo muitas vezes tão explícito, né, de você ter que comprar algo, de você ter que fazer algo muito explícito. Muitas vezes é só a sensação que eles promovem, muitos desses hereges promovem, de fazer você se sentir participante daquilo que você não é participante, que você recebe simplesmente. Então tá nas coisas gritantes, explícitas, né, como faziam na época de comprar a indulgência, comprar perdão, mas muitas vezes também está nos pequenos detalhes. Sim. É idolatrar os meios de graça. Os meios de graça são só meios. As virtudes, elas são virtudes consequentes da salvação que eu já recebi. Então, a oração, eu tenho que fazer então oração todos os dias ao meio-dia. Oração é um instrumento, é um meio de graça. A meditação é um instrumento, é um meio de graça. A leitura da Escritura é um instrumento, é um meio de graça. Mas quando eu torno essas coisas, como uma causa das coisas que eu irei receber, ou do Evangelho que eu irei receber quando eu praticar fielmente esses exercícios espirituais, essas disciplinas, esses meios de graça se tornaram morte. Não é que nós sejamos contrários a que o homem possa de alguma forma, através do seu esforço, trabalhar e fazer e cumprir o seu papel. Só que você esperar sucesso na sua vida mediante a esforços concentrados, a disciplinas realizadas ou qualquer outro passo que você dê que dependa apenas de você e não de Cristo e do Evangelho, isso é caminho de morte. Não é caminho de morte que a oração seja realizada, que a leitura bíblica seja sistemática, que haja disciplina, que haja esforço, que haja concentração, que haja foco nas coisas que são boas para o seu crescimento. O problema é idolatrar isso, é idolatrar a virtude, é achar que a virtude é que gera graça, é transformar a virtude em algo que transforma-nos e que faz com que a salvação aconteça. É porque a salvação já aconteceu por meio do Evangelho, que está centrado em Cristo, e somente Ele pode fazer, é que eu posso ter essas virtudes que aperfeiçoam e que fazem com que a salvação ela venha se desenvolver. Mas essas coisas todas, elas não geram, elas não são a causa motora da salvação em si. Elas são instrumentos, meios de graça, como vão usar os reformadores, para não ficar uma linguagem mecanicista. São meios de graça, são meios pelos quais Deus nos faz alcançar a felicidade, a ter sucesso. Mas essas coisas não podem se tornar um fim em si, porque senão será um discurso falacioso, inútil e enganoso, que é o que eles estão fazendo. Outra coisa também que a gente precisa destacar aqui, que muitas vezes acontece no nosso meio, é a questão do próprio conhecimento. O que eu canso de ver por aí é pessoas, muitas vezes ditas reformadas, falando que é necessário que haja um conjunto de conhecimento acerca das doutrinas. Tem que ter um conhecimento
bem estruturado, bem organizado acerca da Trindade, acerca da soteriologia, que é a doutrina da salvação, acerca de todos os elementos da teologia dogmática, para que a pessoa seja salva. Peraí, também, o que há de diferente? É obra também. É obra também, é obra também. O que diferencia esse tipo de gente, esse tipo de postura e de ideia dos gnósticos que falavam que era necessário ter um conhecimento, né, para que houvesse então, para que aqueles cristãos pudessem ser salvos. A salvação deixa de ser pela graça e passa a ser por causa de um conhecimento acerca das doutrinas da graça, por exemplo, um conhecimento detalhado acerca das doutrinas da graça. Havia cristianismo antes de Calvino, antes de Lutero, antes de muitos dos teólogos, dos grandes teólogos da igreja, antes de Agostinho. Havia os pais da igreja, outros cristãos que ainda estavam conversando, falando sobre teologia, discutindo, refletindo sobre diversas doutrinas e dogmas que foram se estabelecendo no decorrer da história. Aqueles cristãos, eles não tinham conhecimento que hoje, por causa da quantidade de livros que nós temos, conhecimento que hoje a gente lê diversos livros e pode debruçar sobre a compreensão acerca da graça em fulano, em ciclano. Muitos cristãos lá no primeiro, segundo século, eles não tinham todo esse conhecimento, até porque foi se desenvolvendo. Então eles não foram salvos, a graça não os alcançou. Então, o que a gente acaba vendo é isso. Muita gente falando, é necessário ter um conhecimento acerca disso, um conhecimento acerca daquilo. Eu acho que, na medida que nós somos alcançados e nasce em nós o prazer em meditar nas Escrituras e aprender mais de Deus, isso vai acontecendo como algo natural. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É o que a gente faz domingo após domingo, semana após semana, meditando na escola dominical acerca da palavra, meditando no estudo bíblico, ouvindo atentamente, guardando atentamente o nosso coração a palavra que é pregada, e com isso nós estamos nos alimentando, nos nutrindo e aprendendo mais de Deus. Só que eu falar que eu preciso de um conhecimento até certo nível, eu estou me colocando no mesmo lugar do que esses hereges e muitos outros também que vêm falando que é preciso de algo mais além do Evangelho para que se alcance a salvação. E é preciso ter cuidado com isso para que a gente não substitua a casta de místico por uma casta de mestres, de especialistas em história, em teologia ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Cristo. Então, no versículo 5, após isso, versículo 5, Paulo diz o seguinte: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé. Paulo, depois de discutir sobre todas essas questões mais teológicas, ele volta para o aspecto mais pastoral, ele faz sempre essa sincronia de temas e de importância, dando importância tanto a aspectos teológicos, conceituais, como também pastorais. E aqui ele volta para a questão pastoral, que ele vai dar prosseguimento no versículo 6 e nos versículos 7. Depois ele volta para questões teológicas e para o combate e para a defesa da fé. Mas observe comigo que no versículo 6 e no versículo 7, o que Paulo diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Toda a construção teológica serve a um objetivo. Não é um conhecimento especulativo. Não é para ser apenas algo conceitual. É para que nós transformemos esse conhecimento em uma prática. Diz o texto: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Agora transformem esse conhecimento do Evangelho em uma vivência. Andem agora dentro desse conhecimento, dessa vida. Tenham um tipo de vida que Cristo nos ensinou. Tenham um tipo de vida semelhante àquele que o Evangelho os ensina. E aí ele diz, como é que isso acontece? Nele radicados. Ou seja, façam disso uma atitude extrema.
nele radicados, e ele diz edificados. A ideia de radicados, edificados, em outras versões enraizados. Enraizados no Evangelho, que é um Evangelho que coloca Cristo como centro, como cabeça da criação, como cabeça da redenção. Enraizem-se e vivam enraizados nisso, enraizados nesse tipo de Evangelho, esse tipo de compreensão, onde Cristo tem um lugar supremo. Qualquer coisa que façamos, que Cristo não esteja ali. Gente, pode ser aparentemente algo que funciona. Pode ser, se nós estamos sendo ensinados a fazermos coisas que funcionam, que são aparentemente boas, mas que Cristo não está enraizado nisso, não é o centro disso, isso é coisa de homem, autoajuda, é outra coisa, não é Evangelho. Não é Evangelho. Pode ser até bom. Os psicólogos têm terapias, têm estratégias que são excelentes para alguns casos, para algumas realidades. Mas não é Evangelho. Não dá para trazer essas coisas todas para a igreja. A igreja oferece a cura e dá a cura que está na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo. E essa cura, ela é duradoura, é verdadeira, porque ela vai na raiz das realidades que nos perturbam e que nos tiram a paz. E por isso é tão importante que a gente volte para isso. E assim, a gente vê aqui também, já nesses últimos versículos que a gente está refletindo, sobre alguns elementos importantes na vida do crente, que o crente precisa ter para poder lidar com esse tipo de heresia, com muitas heresias sutis. A firmeza da fé em Cristo. Ele vai dizer, outras versões, essa a versão que a gente está usando aqui, que é a Ara, ela vai dizer andar nele, mas em outras versões traz também viver nele, viver em Cristo. Perseverar, é uma perseverança em Cristo, mas que só é possível quando nós estamos enraizados, radicados, edificados e com a nossa fé confirmada em Cristo. Então, são elementos que Paulo vai terminar dizendo aqui, que são elementos essenciais para que o cristão esteja fortalecido por estar enraizado em Cristo diante desses ataques, diante dessas heresias. Eu vejo que muitas vezes a dificuldade do cristão, e eu vejo como uma dificuldade, é interessante que Paulo ele vai tratar disso como se aqueles cristãos eles já exercessem tudo isso, já cultivassem tudo isso. Eu vejo isso como uma estratégia que Paulo também usa nas outras cartas. O que eu vejo que é uma dificuldade de muitos cristãos, e era naquela época, e o que a gente vê que Paulo, eu vejo como uma estratégia de Paulo já atribuir essas virtudes àqueles cristãos, só que a gente está falando de uma igreja que estava enfrentando ataques, então muitos desses cristãos estavam instáveis a respeito da sua fé, da sua perseverança em relação a Cristo. Paulo já atribui isso a eles. Mas porque a gente percebe uma dificuldade do cristão de aplicar. O cristão, ele muitas vezes ele passa pela sua conversão, pela experiência individual com Cristo, mas muitas vezes a dificuldade é de aplicar o Evangelho à sua vida. Sim. De aplicar o Evangelho à sua vida. E como é que a gente aplica o Evangelho à nossa vida? É o que Paulo está dizendo aqui. Andando em Cristo, vivendo em Cristo, estando radicado, enraizado, edificado, firmado em Cristo e confirmado na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Como o pastor falou antes, não é simplesmente um conhecimento, transformar esse conhecimento acerca do Evangelho em prática. Eu creio que é um bom fechamento aqui nesses versículos. Tornar o Evangelho prático, aplicar o Evangelho às mais variadas esferas da nossa vida. Que é uma dificuldade também, muitas vezes. A gente consegue aplicar o Evangelho, muitas vezes, na nossa visão acerca do trabalho, mas tem uma dificuldade, muitas vezes, de aplicar no nosso relacionamento familiar. Conseguir aplicar o Evangelho à nossa vida por inteiro.
É um trabalho que não é fácil. Que não é fácil. É aplicar. Isso é possível quando nós andamos em Cristo. Quando nós olhamos para Cristo e vivemos buscando se aproximar dia após dia, olhar para Cristo e imitá-lo cada dia mais. É andar em Cristo. É nos enraizarmos em Cristo. E a gente vai conseguir isso quando a gente pega o exemplo, pega a vida de Jesus e começa a olhar para ela e a experimentar, colocar em prática tudo aquilo que ele fez e aquilo que ele falou e aquilo que ele viveu, sem tirar nem pôr. A gente não precisa de estratégias de empreendedoristas. Nós precisamos do Evangelho que nos leve a um conhecimento fiel, verdadeiro, daquilo que é a vontade de Deus. Amém? Amém. E concluímos então a nossa EBD deste domingo. Agora vocês fiquem com as crianças. Aliás, fiquem com as professoras e tragam as crianças para assistirem a lição que será dada. Os adultos também podem ficar, né? Eles podem ficar também, que aprendem, Sim. relembram daquela nostalgia também de quando era criança. E é bom também, é bom a gente participar desse momento. Verdade. Olá, bom dia! Mais um domingo, mais uma vez nós estamos aqui para mais um EBD. E hoje nós vamos contar a história de Jonas. Eu acho que vocês já ouviram falar dessa história. O nosso texto está lá em Jonas 1, de 1 a 17. Mas é legal a gente ler o livro de Jonas todos. Mas antes de a gente começar, vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um domingo, o Senhor estar conosco, nos guardando a nossa casa, a nossa família. Senhor, que nós possamos entender a sua palavra e que o Senhor nos dê entendimento para aplicar essa lição que vamos aprender hoje. O que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição hoje a gente vai falar sobre obediência. E eu escolhi usar Jonas. Jonas, ele era um profeta, né? Um profeta lá da antiguidade. E Deus falou para ele que ele tinha que ir à cidade de Nínive para ele falar com o povo de Nínive que o povo de Nínive estava fazendo muita coisa errada, estava desobedecendo muito a Deus. E como Deus falava com os profetas, ele falou para ele ir lá e falar para esse povo, e ele estava muito triste com o que estava acontecendo. Só que Jonas, ele desobedeceu a Deus. Ele ficou com medo de ir para Nínive, porque o povo de Nínive era muito violento, eles brigavam muito. Então ele pegou um barco, comprou uma passagem para Tarsis e foi para Tarsis. Só que nesse meio do caminho começou a ter uma grande tempestade. E todo mundo do barco, que estava no barco, ficou muito preocupado, porque o mar estava tranquilo. Foi só Jonas entrar no barco e começou a grande tempestade. Aí eles descobriram que o mar estava com aquela grande tempestade porque Jonas desobedeceu a Deus e foi para Tarsis, não foi para Nínive. O que eles fizeram? Eles jogaram Jonas ao mar. E quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade acabou. O mar ficou tranquilo. E vocês sabem o que aconteceu? Jonas, ele foi jogado ao mar. E naquele mar tinha um grande peixe. E Jonas foi engolido por esse peixe. E ele ficou na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. E ele ficou arrependido, porque ele não fez o que Deus mandou, né? Então o que aconteceu? O peixe vomitou Jonas. E Jonas foi para a cidade de Nínive fazer o que Deus queria. Falar para aquele povo que era para eles se arrependerem das coisas erradas que eles estão fazendo e que parasse com aquela briga, com aquela discussão. E foi isso que ele fez. Ele foi lá para a cidade de Nínive, conversou com todo o povo e o povo se arrependeu. Então Jonas, ele viu que ele não precisava ter medo,
que para onde Deus mandasse ele ia estar com ele e ia proteger ele. Então essa é a lição de hoje, que nós temos que ser obedientes. E Jonas, ele foi desobediente, olha o que aconteceu. Teve tempestade, jogaram ele no mar, ele foi engolido pelo peixe, foi vomitado para fazer depois o que Deus falou que ele tinha que fazer. Então a gente tem que ser obediente. Quando Deus falar que ele vai estar conosco, a gente pode acreditar. Bom, essa foi a nossa história de hoje sobre obediência, né? A gente viu o que aconteceu com Jonas e a gente tem que confiar no Senhor, porque quando ele falar que vai estar com a gente vai ter. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos continuar obedecendo ao Senhor. Bom, semana que vem a gente se vê novamente. Eu tô com muita saudade de vocês, tá? E vamos orar para o nosso final? Senhor, muito obrigada por mais uma aula. Que o Senhor esteja sempre com a gente, fazendo a gente entender a sua palavra e que a sua palavra entre no nosso coração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, até semana que vem. Que coisa boa foi, né? Vocês gostaram? Semana que vem tem mais. Vamos orar então e receber a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que Tua bênção seja sobre cada família, sobre cada pessoa que está conosco nesta EBD. Guarda-os, proteja-os. Aqueles que estão doentes, cura. Aqueles que estão nos hospitais, tem misericórdia e tira-os desse leito. Guarda-os de todo mal. Abençoe a cada pessoa que está conosco. Abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados. E derrame graça e misericórdia sobre cada um. No nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus Pai e que a presença e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um, agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não deixa de curtir o vídeo e compartilhar, assim como também os outros vídeos do canal. Fiquem com Deus e é isso. Amém.